Talvez, replicou ela. Como foi que você conseguiu escapar dos esqueletos da sala dos geradores? Aliás, você disse que eles se encurralaram? Contei-lhes sobre a estranha mortal Rachel, Elizabeth Darrow, que parecia capaz de ver através da névoa. Pensei que Thalia fosse me chamar de maluco, mas ela sentiu com a cabeça. Alguns mortais são assim, disse ela. Ninguém sabe por quê. De repente ocorreu-me algo que eu nunca havia pensado. Minha mãe era assim. Ela tinha visto o Minotauro na colina meio-sangue e souberá exatamente do que se tratava. E não ficará nem um pouco surpreso no ano passado quando eu lhe contará que meu amigo Tyson era na verdade um ciclope. Talvez ela soubesse o tempo todo. Não era de admirar que tivesse terminado tanto por mim enquanto eu crescia. Ela via atrás da névoa até melhor que eu. Bem, a garota era irritante, afirmei, mas fico feliz por não ter transformado em pó. Isso teria sido muito ruim. Thalia concordou. Deve ser bom, deve ser um mortal comum. Ela disse aquilo como se tivesse pensado muito no assunto. Onde vocês querem aterrissar? Perguntou Hank, acordando-me de um cochilo. Olhei para baixo e exclamei: Uau! Eu já vira São Francisco em fotos, mas nunca na vida real. Era provavelmente a cidade mais bonita que eu já tinha visto. Uma espécie de Manhattan, menor e mais limpa. Se Manhattan fosse cercada por morros verdes e nevoeiro, havia uma imensa baía com navios e ilhas e barcos à vela. E a ponte Golden Gate projetava-se no meio do nevoeiro. Tive vontade de tirar uma foto ou algo do gênero, lembranças de Frisco. Ainda não morri. Queria que estivesse aqui. Lá, sugeriu Zoe, perto da torre do embarcadeiro. Boa escolha, disse Chuck. Hank e eu podemos nos misturar aos pombos. Todos nós olhamos para ele. Brincadeirinha, disse ele. As estátuas não podem ter senso de humor? Como vimos, não havia muita necessidade de se esconder no meio do nada. Era manhã, bem cedo, e não havia tantas pessoas por ali. Assustamos um mendigo no cais das barcas quando pousamos. Ele gritou ao ver Hank e Chuck e saiu correndo, berrando algo sobre anjos de metal vindos de Marte. Nós nos despedimos dos anjos e foram se divertir com seus amigos, estátuas. Foi então que me dei conta de que não tinha a menor ideia de que faríamos a seguir. Capítulo 15. Luto contra o gêmeo malvado do Papai Noel. Avise quando tiver acabado, disse Thalia. Seus olhos estavam bem fechados. A estátua nos segurava de modo que não pudéssemos cair, mas ainda assim Thalia agarrava-lhe o braço como se fosse a coisa mais importante do mundo. Está tudo bem? Garanti. Estamos muito alto. Olhei para baixo e embaixo de nós uma cordilheira de montanhas cobertas de neve passou rapidamente. Estiquei o pé e chutei a neve de um dos picos. Não, disse eu. Não tão alto. Estamos nas sierras, gritou Zoe. Ela e Grover pediam dos braços da outra estátua. Já cacei por aqui. A essa velocidade estaremos em São Francisco em algumas horas. Ei, Frisco, disse o nosso anjo. Oh, Chunk, podíamos visitar aqueles caras no monumento dos mecânicos de novo. Ele sabe como se divertir. Ah, cara, disse o outro anjo, estou dentro. Você já for a São Francisco? Perguntei. Nós, automatos, precisamos nos divertir um pouco de vez em quando. Certo? Replicou nossa estátua. Aqueles mecânicos nos levaram para o museu do jovem que nos apresentaram umas estátuas de mármore do sexo feminino, sabe? E Hank cortou outra estátua. Chuck, eles são crianças, cara. Ah, tá. Se estátuas de bronze podem enrubescer, eu juro que Hank enrubesceu. De volta ao voo. Aceleramos, o que mostrava que os anjos estavam entusiasmados. As montanhas se transformaram em morros e logo sobrevoamos campos cultivados, cidades e estradas. Grover tocava sua flauta para passar o tempo. Zoe, entediada, começou a disparar flechas em outdoors ao passarmos por eles. Todas as vezes que via uma loja de departamentos Target e passamos por dezenas delas, ela acertava algumas flechas na mosca da placa com forma de alvo. E 160 quilômetros por hora. Thalia manteve os olhos fechados o tempo todo, sussurrava para si mesma, como se estivesse rezando. Você foi bem lá na represa, disse ela. Zeus a ouviu. Era difícil dizer o que ela estava pensando com os olhos fechados.
Havíamos chegado à costa oeste. Artemis estava ali, em algum lugar. Annabeth também eu esperava, mas não tinha ideia de como encontrá-las e o dia seguinte seria solstício do inverno. Tampouco eu tinha alguma pista sobre o monstro que Artemis estivera caçando. Ele devia nos encontrar na busca, devia apontar a trilha, mas isso não acontecerá. Agora estamos ali no cais das barcas, com pouco dinheiro, sem amigos, sem sorte. Depois de uma breve discussão, concordamos que precisávamos descobrir o que era esse monstro misterioso. Mas como? Perguntei. Nerel, disse Grover. Olhei para ele. O quê? Não foi isso que Apolo lhe disse que fizesse? Encontrar Nerel? Assenti. Eu havia esquecido completamente minha última conversa com o Deus do Sol. O velho do mar, recordei, precisa encontrá-lo e forçá-lo a nos contar o que sabe. Mas como encontrá-lo? Zoe fez uma careta. O velho Nereu. É, você o conhece? Perguntou Thalia. Minha mãe era uma deusa do mar, sim. Eu o conheço, infelizmente. Ele não é muito difícil de achar, basta seguir o cheiro. Como assim? Perguntei. Vinde, disse ela sem entusiasmo. Vou mostrar a vós. Eu sabia que estava encrencado quando paramos diante do posto de doações. Boa vontade. 5 minutos depois, Zoe me fizera vestir uma camisa de flanela esfarrapada e jeans, 3 tamanhos maior que o meu. Tênis vermelho vivo e um gorro de lã colorida. Ah, sim, disse Grover, tentando não explodir numa gargalhada. Agora você pode passar totalmente despercebido. Zoe assentiu satisfeita. Um típico vagabundo. Obrigado, resmunguei. Por que é que estou fazendo isso mesmo, hein? Eu já vos disse, para se misturar. Ela nos levou novamente para a zona pontuária, após um longo tempo procurando nos diversos cais. Zoe finalmente se deteve. Ela apontou para um pier, onde um grupo de mendigos se amontoavam, enrolados em cobertores, esperando que chegasse a hora da sopa do almoço. Ele está em algum lugar, disse Zoe. Ele nunca se afasta muito da água, gosta de tomar sol durante o dia. Como vou saber, sabe? Aproximai-vos, sorrateiro, disse ela. Agi como um deles. Vos sabereis. Ele cheira diferente. Ótimo. Eu não queria pedir detalhes. E depois que o encontrar, agarrai-o, disse ela, e ficar segurando. Ele vai tentar tudo para se livrar de vós. O que quer que ele faça, faça-o soltes. Saia falar sobre o monstro. Vamos proteger sua retaguarda, disse Thalia. Ela puxou alguma coisa nas costas da minha camisa, um grande bolo de sujeira que veio saber-se de lá onde. Eca, pensando bem, não queremos nada com sua retaguarda. Vamos ficar torcendo por você. Grover fez o sinal de positivo com o polegar para mim. Resmunguei como era legal ter amigos superpoderosos. Então segui na direção do cais. Puxei o gorro para baixo e cambaleei como se estivesse prestes a desmaiar. O que não era difícil, levando-se em conta o quanto eu estava cansado. Passei pelo nosso amigo mendigo do embarcadeiro que ainda tentava advertir os outros sobre anjos de metal vindos de Marte. Ele não cheirava bem, mas não, diferente, continuei andando. 2 sujeitos bem sujos, usando sacolas plásticas de mercado como chapéu, me deslizaram de cabeça aos pés quando me aproximei. Deu fora, garoto, murmurou um deles. Segui em frente. Eles cheiraram mal de verdade, mas um cheiro de coisa velha, normal. Nada de incomum. Havia uma mulher com um punhado de flamingos de plástico se projetando de um caminho de compras. Ela me fuzilou com os olhos como se eu quisesse roubar suas aves. No fim do pier, um cara que parecia ter 1 milhão de anos estava desmaiado num trecho onde o sol batia. Vestia pijama e roupão de banho felpudo, que provavelmente um dia fora branco. Era gordo com uma barba branca que havia se tornado amarela, e se parecia com Papai Noel, supondo-se que Papai Noel tivesse sido arrancado da cama e arrastando para um monte de esterco. E o cheiro? Ao me aproximar, fiquei paralisado. Ele cheirava mal, certo, mas era um fedor marinho, uma mistura de algo quente, peixe morto e maresia. Se o oceano tinha um lado feio, ali estava. Tentei controlar a ânsia do vômito quando sentei perto dele, como se estivesse cansado. Papai Noel abriu um olho desconfiado. Eu podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei para ele. Resmunguei alguma coisa sobre escola estúpida e pais estúpidos, imaginando que isso deveria soar razoável. Papai Noel voltou a dormir. Fiquei nervoso. Aquilo ia parecer estranho.
Eu não sabia como os outros sem teto reagiriam, mas saltei sobre o Papai Noel. Gritou ele. Minha intenção era agarrá-lo, mas em vez disso ele pareceu me agarrar. Era como se, antes, ele não tivesse adormecido, certamente. Não agia como um homem velho e fraco. Seus dedos se apertavam como aço. Me ajudem, gritou ele, enquanto me apertava tentando me matar. Isso é um crime, exclamou um dos mendigos. Um garoto rolar com um velho assim. Eu estava mesmo rolando, descendo o pire até minha cabeça bater no poste. Fiquei tonto por um segundo e as mãos de Nereu relaxaram. Ele estava tentando fugir. Antes que pudesse, recuperei meus sentidos e o ataquei por trás. Não tenho dinheiro. Ele tentou se levantar, correr, mas cerrei os destroços em torno do seu peito. Seu cheiro de peixe podre era terrível, mas eu continuei agarrando a ele. Não quero dinheiro, falei enquanto ele lutava para se soltar. Sou meio sangue, só quero informações. Isso só fez com que ele se debatesse ainda mais. Heróis, por que vocês sempre me escolhem? Por que vocês sabem de tudo? Ele grunhiu e tentou me arrancar de suas costas. Era como se me segurar em uma montanha russa. Ele se sacudia de um lado para o outro, impedindo que meus pés se apoiassem, mas trinquei os dentes e apertei ainda mais. Cambaleamos em direção à beira do pire e eu tive uma ideia. Ah, não! Exclamei. A água não. O plano funcionou imediatamente. Nereu gritou em triunfo e saltou das bordas. Juntos mergulhamos na baía de São Francisco. Ele deve ter ficado surpreso quando apertei ainda mais o braço, o oceano me enchendo com força extra. Mas Nereu também tinha alguns truques guardados. Ele foi mudando de forma até que eu me ver agarrando a uma foca preta e luzídia. Já ouvi pessoas fazendo piada sobre tentar segurar um porco gordurento, mas eu estou lhe dizendo, segurar uma foca na água é mais difícil. Nereu desceu para o fundo, contorcendo-se, sacudindo-se e expirando pelas águas escuras. Não fosse eu, filho de Poseidon, não teria conseguido me manter agarrado a ele do jeito nenhum. Nereu girou, aumentou do tamanho, transformando-o em uma baleia assassina, mas não me afeirei a sua barbatana dorsal. Quando ele saltou para fora da água, uau! Gritou um bando de turistas. Consegui acenar para a multidão. E fazemos isso todos os dias aqui em São Francisco. Nereu mergulhou e tornou-se uma enguia escorregadia. Comecei a dar um nó nele, mas ele percebeu o que estava acontecendo e voltou à forma humana. Por que você não se afoga? Gemeu ele, me esmurando. Sou filho de Poseidon, respondi. Aquele maldito novo rico estava aqui primeiro. Por fim, ele desabou na beira do cais. Acima de nós, havia um daqueles piers de turistas repleto de lojas, como um centro comercial sobre a água. Nereu arfava, tentando recuperar o fôlego. Eu estava ótima, poderia ter continuado naquela brincadeira o dia todo, mas não disse isso a ele. Queria que ele acreditasse que havia feito uma bela luta. Meus amigos desceram correndo a escada que vinha do pier. Vós o pegaste? Exclamou Zoe. Não precisa parecer tão surpresa, observei. Nereu gemeu. Ah, que maravilha! Uma plateia para minha humilhação. O acordo de sempre, suponho. Vocês me soltaram e eu responder a sua pergunta? Tenho mais de uma pergunta, disse eu. Somente uma pergunta por captura. Essa é a regra. Olhei para meus amigos. Isso não era bom. Eu precisava encontrar Artemis e precisava decifrar como era a criatura apocalíptica. Também precisava saber se Annabeth ainda estava viva e como resgatá-la, como incluir tudo isso em uma só pergunta. Uma voz dentro de mim gritava: pergunte sobre Annabeth, isso era o que mais me importava. Mas então imaginei o que Annabeth diria. Ela nunca me perdoaria se eu a salvasse e não salvasse o Olimpo. Zoe queria que eu perguntasse sobre Artemis, mas Kinon nos disserá que o monstro ainda era mais importante. Deixei escapar um suspiro. Tudo bem, Nereu. Diga-me onde encontrar esse monstro terrível que pode exterminar os deuses. O que Artemis estava caçando? O velho do mar sorriu, mostrando os dentes verdes de musgo. Ah, isso é fácil. Demais, disse ele, de maldoso. Ele está bem ali. Nereu apontou para a água aos meus pés. Onde? Perguntei. O acordo está cumprido, rejubilou Nereu. Com um estalo, ele transformou-se num peixinho dourado e deu um salto mortal de costas, mergulhando no mar.
Você me enganou, gritei. Espere, os olhos de Thalia se regalaram. O que é isto? Olhei para baixo e lá estava minha amiga vaca-serpente, nadando perto do cais. Ela focinhou meu sapato e me olhou com os tristes olhos castanhos. Ah, Bessie, disse eu, agora não. Grover quejou. Ele está dizendo que o nome dele não é Bessie. Você entende o que é ela? Ele disse. Grover sentiu. É uma linguagem animal muito antiga, mas ele diz que ele é o Oftauro. Que significa touro-serpente em grego, disse Thalia. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele diz que Percy é o seu protetor, anunciou Grover, e que ele está fugindo das pessoas más. Disse que elas estão perto. Eu me perguntei como é que pode tirar tanto de um simples mu. Esperai, disse Zoe olhando para mim. Vós conheceis essa vaca? Eu estava impaciente, mas lhe contei a história. Thalia sacudiu a cabeça incrédula. E você? Simplesmente esqueceu de mencionar isso? Bem, pareceu besteira, agora. Mas as coisas vinham acontecendo tão rápido. Bessie, o oftauro, parecia um detalhe sem importância. Eu sou uma tola, disse Zoe subitamente. Eu conheço essa história. Que história? Da Guerra dos Titãs, disse ela. Meu pai me contou essa história há milhares de anos. Esta é a besta que estamos procurando. Bessie, baixei os olhos para o touro serpente. Mas ele é muito fofinho. Ele não seria capaz de destruir o mundo. Aí está o erro, disse Zoe. Estamos esperando um monstro imenso e perigoso, mas o Ofitauro não ameaça os deuses dessa forma. Para isso ele precisa ser sacrificado. Mugiu Bessie. Não creio que ele goste dessa palavra com S, observou Grover. Fiz um carinho na cabeça de Bessie, tentando acalmá-lo. Ele deixou que eu coçasse sua orelha, mas estava tremendo. Como alguém seria capaz de machucá-lo? Perguntei. Ele é inofensivo, Zoe assentiu. Mas existe poder em matar a inocência, um poder terrível. As parcas fizeram uma profecia eons atrás, quando essa criatura nasceu. Disseram que quem matasse o Ofitauro oferecesse suas entranhas ao fogo. Em sacrifício teria o poder de destruir os deuses. Disse Grover. Talvez pudéssemos evitar falar em entranhas. Também, Thalia fitou o touro serpente com espanto. O poder de destruir os deuses. Como? Isso é o que aconteceria. Ninguém sabe, afirmou Zoe. Na primeira vez, durante a Guerra dos Titãs, o Ofitauro foi de fato morto por um gigante, aliado dos titãs. Mas vosso país, Zeus, enviou uma águia para arrebatar as entranhas, antes que fossem atiradas ao fogo. Foi por pouco. Agora, depois de 3.000 anos, o Ofitauro renasceu. Thalia sentou-se no cais e estendeu a mão. Bessie foi direto para ela. Thalia pousou a mão em sua cabeça. Bessie estremeceu. A expressão de Thalia me perturbava. Ela parecia quase com fome. Temos de protegê-lo, disse ela. Se Luke puser as mãos nele, Luke não hesitaria, murmurou Thalia. O poder de derrubar o Olimpo, isso é colossal. Sim, é minha querida, disse uma voz masculina com forte sotaque francês. E é um poder que você irá desencadear. O Ofitauro soltou um choramingo e submergiu. Ergui os olhos. Estivéramos tão ocupados conversando que nos deixamos ser emboscados. De pé atrás de nós, os olhos de duas cores brilhantes perversamente estava Dr. Espinheiro ou Manticore em pessoa. Isto é simplesmente perfeito, rejubilou o Manticore. Ele usava um sobretudo esfarrapado sobre o uniforme de Westerhall, que estava rasgado e sujo. Seu cabelo, em estilo militar, havia crescido, estava espetado e ceboso. Ele não se barbeara recentemente, portanto seu rosto estava coberto pela barba prateada e que crescia. Na verdade, não tinha aparência muito melhor que a das caras, lá à espera da sopa. Há muito tempo os deuses se baniram para a Pérsia, contou Manticore. Fui obrigado a pilhar para comer nos confins do mundo, escondendo-me em florestas, devorando fazendeiros humanos insignificantes. Não conseguia lutar com nenhum grande herói. Não era temido nem admirado nas antigas histórias. Mas agora isso vai mudar. Os titãs irão me respeitar. E irei me banquetear com carne de meio-sangues. Ao lado dele havia 2 seguranças armados, 2 dos mortais mercenários que eu tinha visto em Washington. 2 outros estavam no cais do lado, para o caso de tentarmos escapar por ali. Havia turistas por toda a parte caminhando.
pelo cais, fazendo compras no pier acima de nós. Mas sabia que isso não impediria o Manticore de agir. Onde, onde estão os esqueletos? Perguntei a ele. Ele fez uma careta do escárnio. Não preciso daqueles ridículos mortos-vivos. O general acha que sou inútil. Ele vai mudar de ideia quando eu derrotar vocês. Eu precisava de tempo para pensar. Precisava salvar Bessie. Podia mergulhar no mar, mas como conseguiria uma fuga rápida levando uma vaca-serpente de mais de 200 quilos? E os meus amigos? Já o vencemos antes? Disse eu. Ah, vocês mal puderam lutar contra mim, mesmo com uma deusa do seu lado. E por falar nisso, aquela deusa está ocupada no momento. Não haverá ajuda para vocês agora. Zoe pegou uma flecha e mirou a cabeça da Manticore. Os guardas à nossa volta ergueram suas armas. Espere, disse eu. Zoe, não. A Manticore sorriu. O garoto tem razão. Zoe, doce amarga, livre-se do arco. Seria uma pequena matá-la antes de você testemunhar a grande vitória de Thalia. Do que você está falando? Grunhiu Thalia. Estava com o escudo e a lança prontos. Está muito claro, disse o Manticore. Este é o seu momento. Foi para isso que o Senhor Cronos a trouxe de volta à vida. Você irá sacrificar o Oftauro. Você levará suas entranhas ao fogo sagrado na montanha. Você conquistará o poder ilimitado e em seu 16º aniversário derrubará o Olimpo. Ninguém falou. Aquilo fazia um terrível sentido. Thalia estava apenas 2 dias de completar 16 anos. Era filha de um dos 3 grandes. E aqui estava uma escolha terrível que poderia significar o fim dos deuses. Era exatamente como dizia a profecia. Eu não sabia se me sentia aliviado, horrorizado ou decepcionado. Eu não era o garoto do profecia final. O juízo final estava acontecendo agora. Esperei que Thalia contentasse o Manticore, mas ela hesitava. Parecia completamente atordoada. Você sabe que é a escolha certa, disse-lhe o Manticore. Seu amigo Luke reconheceu isso. Você se juntará a ele. Vocês reinarão nesse mundo juntos, sob o auspício dos titãs. Seu pai a abandonou, Thalia. Ele não lhe dá a mínima. E agora você terá um poder superior a ele. E esmague os olimpianos sobre seus pés, como eles merecem. Chame a besta, ela virá até você. Use sua lança. Thalia, disse eu, saia dessa. Ela me olhou no mesmo modo que virá de manhã em que acordará na colina meio sangue, atordoada e incerta. Era quase como se não me conhecesse. Destampei contra a corrente e cortei o tampo do bebedouro. A água jorrou do cano partido e borrifou sobre nós. Thalia arquejou quando a água atingiu. O nevoeiro pareceu sumir de seus olhos. Você é doido? Perguntou ela. Mas Grover compreendeu e já estava procurando uma moeda nos bolsos. Ele atirou um dáctima de ouro no arco-íris criado pela névoa e gritou. Oh Deus, aceite minha oferenda. A névoa ondulou-se, acampando meio sangue, e pedi. E ali, tremeluzindo na névoa diante de nós, estava a última pessoa que eu queria ver. O Sr. D, usando seu agasalho esportivo de estampa de leopardo e vasculhando a geladeira. Ele ergueu os olhos preguiçosamente. Com licença, onde está Kiron? Gritei. Que indelicadeza! O Sr. D bebeu um gole de um jarro de suco de uva. É assim que você diz olá? Olá, corrigi. Estamos prestes a morrer. Cadê o Kiron? O Sr. D refletiu sobre o que eu disse. Eu queria gritar com ele para que se apressasse, mas sabia que isso não funcionaria. Atrás de nós, passos e gritos, a trompa dos Manticore estava se aproximando. Prestes a morrer, ponderou o Sr. D. Que emocionante, receio que Kiron não esteja aqui. Quer que eu lhe dê um recado? Olhei para os meus amigos. Estamos mortos. Thalia agarrou a lança. Ela se parecia com a mesma Thalia zangada de antes. Então vamos morrer lutando. Que pobreza, disse o Sr. D, reprimindo um bocejo. Então, qual é o problema exatamente? Eu não via que diferença isso poderia fazer, mas contei-lhe sobre o Oftauro. Ele estudava o conteúdo da geladeira. Então, é isto, sei. Você nem liga, gritei. Até gostaria de nos ver morrer. Vamos ver. Acho que estou a fim de comer pizza hoje à noite. Eu queria golpear o arco-íris e desconectar a ligação, mas não tinha tempo para isso. O Manticore gritou lá, e estamos cercados. 2 dos guardas se mantinham atrás dele. Os outros 2 apareceram no telhado das lojas do pier, acima de nós. O Manticore tirou o casaco e se transformou em seu verdadeiro
as patas de leão estendidas e a cauda pontiaguda eriçada com farpas envenenadas. Excelente, disse ele. Então olhou para a aparição na névoa e riu.